Então, bom dia para vocês. Hoje nós vamos falar sobre as disfunções do trato geniturinário, que engloba algumas alterações que precisam ser. Lembrando que esses distúrbios são distúrbios adquiridos, tá bom? Então, vamos lá. Se o computador resolvesse funcionar, tá bom. Então vamos lá. Na maioria dos distúrbios na infância, a incidência do tipo das disfunções renais e do trato urinário se estende e se alteram com a maturação da criança. Então, as responsabilidades de enfermagem na avaliação dos distúrbios é principalmente porque nós somos responsáveis por analisar a diurese, né? A gente analisa a diurese, a gente verifica durante a troca de fraldas, né? Então, a gente consegue ver por meio da coloração, do odor, as características da urina, e isso faz com que a gente identifique alguns problemas direto ou indireto que estejam afetando o sistema urinário, né? Então, a primeira doença, né, que nós vamos falar as infecções do trato urinário, né, as ITUs, que é bem comum na infância e não só na infância, mas na infância eu falo que é uma das infecções. Às vezes todo mundo acha que a infecção respiratória ela é mais comum do que a infecção do trato urinário, mas não é. A infecção do trato urinário ela é maior, ela tem maior incidência do que a do trato respiratório, tá? Principalmente, na grande maioria das vezes, por falta ou negligência durante a higiene ali do órgão genital, tá certo? Do órgão, no caso do órgão excretor. Então, as infecções do trato geniturinário, né? As infecções do trato urinário é uma das condições mais comuns da infância. Cerca de 10% das crianças apresentam uma infecção do trato urinário e essa infecção são febris. Então, 10% das crianças manifestam as infecções do trato urinário febris. Toda infecção do trato urinário ocasiona febre? Não, não é necessariamente toda criança vai ter hipertermia. E isso acontece principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Primeiro, a criança está criando imunidade. Segundo, o uso da fralda, né? Então, o uso da fralda constante pode proliferar, né? O aparecimento de micro-organismos, no caso, na grande maioria das vezes, bactérias, o que vai propiciar um aumento, né, da proliferação para dentro do trato urinário, o que vai causar a infecção, certo? As infecções do trato urinário podem envolver a uretra, bexigas, os ureteres, a pelve, o cálice e os parênquimas renais. Ou seja, normalmente as infecções do trato urinário são infecções ascendentes, né? Elas começam ali na região do órgão genital, uretra, aí vai bexiga, vai ureter, vai parênquima e cálices renais. E isso a gente denomina com uma outra nomenclatura. Quando a gente tem infecções do trato urinário, a gente tem infecções que atuam diretamente ali na bexiga, na urina, mas nós também temos infecções que atingem só exclusivamente os rins. E aí a gente dá um outro nome para essa infecção, tá bom? Então, a denominação ampla de infecções do trato urinário se aplica à presença de um número significativo de micro-organismos em qualquer parte do sistema urinário. Então, pensa aqui comigo. A urina ela é produzida onde? Não é no rim? Ela é produzida no rim, ela é armazenada na bexiga e ela é excretada pelo órgão genital, no caso, no pênis, né, na uretra, localizada assim no pênis, e da uretra localizada ali na saída do meato urinário na vulva feminina, beleza? Então, nós temos essas localizações. Devido a isso, o trato gastrointestinal, a eliminação do mesmo, a excreção do trato gastrointestinal também é muito próximo ao órgão genital, principalmente no trato urinário feminino, né? Que nós temos uma proximidade de poucos centímetros entre a saída do meato urinário e o ânus, por onde a gente sai as fezes. E todo mundo sabe que, querendo ou não, as fezes elas são componentes biológicos que podem conter bactérias.
Só que essas bactérias, elas não causam agressão ao sistema gastrointestinal, mas causam agressões ao sistema urinário. Então, por isso, a grande facilidade das crianças menores de 2 anos adquirirem essas infecções do trato urinário, pela proximidade e a não troca, né, constante de fraldas, a não higienização correta durante essas trocas de fraldas. As pessoas têm muita mania de quando a criança evacua, você vai lá e faz uma limpeza, né, com um paninho umedecido, no qual você não consegue fazer uma limpeza contínua, né, e total da região, o que mesmo com esse paninho vai proliferar bactérias e, consequentemente, pode, não é que dizer que vai, tá, gente? Pode ter uma disseminação dessas bactérias para o trato urinário, certo? Então, a classificação é o seguinte: só é considerado infecção quando a gente tem um quantitativo maior, um quantitativo X, de micro-organismos presentes na urina. Porque o que acontece? Eu não posso afirmar que presença de bactéria na urina é uma infecção. Por quê? Porque toda urina contém bactérias, porém o quantitativo é o quê? Baixo, beleza? Então, há diversos termos que são usados para descrever os distúrbios do trato urinário. Primeiro, bacteriúria é a presença de bactéria na urina. Todo mundo tem bacteriúria, somente tem um probleminha. Quando eu tenho bacteriúria acima de 100 mil unidades. Se eu tenho bacteriúria acima de 100 mil unidades, essa bacteriúria já está causando efeitos. Então, eu tenho a bacteriúria assintomática, que é quando você está acima de 100 mil unidades, né? E você tem 100 mil unidades sem sintomas. O que é isso? A pessoa não tem dor embaixo do ventre, a pessoa não tem desconforto urinar, que a gente chama de disúria, a pessoa não tem febre, a pessoa não tem nenhuma manifestação clínica referente a essa infecção do trato urinário. Porém, nós temos infecções quando a pessoa já está com mais de 100 mil unidades na urina, partes na urina, eu tenho as bacteriúrias sintomáticas. Então, o termo bacteriúria é quando tem bactéria na urina. Quando essas bactérias estão acima de 100 mil unidades, ela já é considerada infecção do trato urinário. Se ela já tem mais de 100 mil unidades e não manifesta sintomas, eu tenho uma bacteriúria assintomática. Quando eu tenho mais de 100 mil unidades e eu tenho sintomas, a gente chama de bacteriúria sintomática, beleza? Nós temos as infecções do trato urinário recorrentes, que significam os episódios repetidos de bacteriúria. Por exemplo, a pessoa teve agora bacteriúria, né, uma grande quantidade na urina, grande quantidade de bactérias na urina, fez os exames, certo? Fez o tratamento, passa um tempo, cerca de 15 dias, um mês, faz novamente a cultura e percebe-se de novo uma bacteriúria, presença de bactéria na urina. Então, fica indo e voltando, recorre. Então, essas infecções recorrentes em crianças podem provocar danos lá nos rins. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas reinfecções, beleza? Infecção do trato urinário persistente. A diferença de recorrente e persistente é que a persistente eu não consegui destruir o agente causador, certo? Eu diminuo a quantidade dele, mas aí eu paro o tratamento, ele volta. Não é que ele volta, ele prolifera novamente. Ele tem uma replicação novamente. Então, isso significa o quê? Que ele não foi eliminado na sua totalidade. E nós temos as infecções do trato urinário febris, que são bacteriúrias acompanhadas por febre e outros sintomas físicos de infecções urinárias. A presença de febre tipicamente implica pielonefrite. Quando a gente fala que você tem uma infecção do trato urinário, está causando febre, já atingiu partes da estrutura renal, beleza? Então, não é apenas uma infecção ali do trato urinário baixo, né? Que inclui a uretra e a bexiga. Já pode ter atingido ureter, cálices e parênquimas renais, beleza? Tá tudo certo aí, gente?
tá bom. Então, vamos voltar. Continuando. Nós temos a cistite, que é a inflamação da bexiga, que todo mundo chama, eu tô com cistite. Fala que tá com infecção do trato urinário, a gente fala assim, eu tô com cistite. Cistite não é infecção do trato urinário, tá, gente? Cistite é inflamação da bexiga. Porém, quando eu falo que eu tenho cistite, eu tenho uma inflamação da bexiga que pode ser decorrente de uma infecção do trato urinário. Mas também eu posso ter uma cistite sem ser uma infecção do trato urinário. Outra muito comum é a uretrite. A uretrite é uma inflamação da uretra. Quando a gente fala inflamação da uretra, a gente está falando de algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Não necessariamente é uma infecção do trato urinário, tá? A uretrite, quando você está com infecção do trato urinário, você vai ter essa uretrite, mas você pode ter uretrite sem ter infecção do trato urinário. Uma característica bem comum em mulheres, né? Principalmente mulheres que não têm relação sexual há um bom tempo, e aí ela começa a ter essa relação sexual, ou volta a ter essa relação sexual um pouco mais intensa, e ela sente alguns sintomas, né, decorrentes da inflamação da uretra, certo? Então, micção frequente, né, que dá a sensação de ida ao banheiro para urinar sem ter urina pronta, né? Você vai eliminar a urina, então dá aquela sensação de vontade de eliminar a urina o tempo todo, e isso é uma uretrite. Pode ser uma infecção do trato urinário? Sim, porque isso é um sintoma de infecção do trato urinário, mas nem sempre a uretrite é decorrente da infecção do trato urinário, tá? Pielonefrite é a inflamação. Ops, peraí, voltei aqui. É a inflamação do trato urinário superior, no caso eu tenho ureter e rins, tá? E a sepse urinária, que é a coisa mais grave que pode acontecer, que é quando a infecção febril, que já atingiu ali, né, os cálices, os parênquimas renais, eu tenho literalmente uma disseminação do micro-organismo para a estrutura hematológica, ou seja, saiu do sistema urinário e foi para dentro do sistema hematológico, foi para dentro do sangue. Se entra dentro do sangue, gente, pode circular o corpo todo. Então, eu tenho uma sepse que foi provocada inicialmente por uma infecção urinária, tá certo? Então, a gente chama isso de sepse urinária, infecção febril do trato urinário, coexistindo com sintomas sistêmicos de doenças bacterianas. A hemocultura revela a presença do patógeno urinário, beleza? Diversos micro-organismos, né, dentro da etiologia, diversos micro-organismos são responsáveis pelas infecções do trato urinário, mas o mais comum, cerca de 80% das infecções do trato urinário são ocasionadas pela Escherichia coli, ou Escherichia coli, né, que a gente chama, que é uma bactéria extremamente comum do trato gastrointestinal, né, então ela é um micro-organismo entérico gram-negativo. Estão mais frequentes envolvidos dentro do sistema gastrointestinal, principalmente na região anal e perianal, beleza? Outros micro-organismos que também podem estar presentes são os proteus, as pseudomonas, a Klebsiella, os Staphylococcus aureus e os aemófilos. Então, essas bactérias também podem ser encontradas nas infecções do trato urinário em crianças, beleza? Como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico, ele é baseado principalmente nas manifestações clínicas, que são diferentes de acordo com a idade da criança. Para cada faixa etária, eu tenho sintomas diferentes. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês a tabelinha, que eu acho mais fácil para vocês conseguirem entender. Então, olha só. Vamos lá. Então, os neonatos, né, que são os recém-nascidos, até um mês, né, que no caso até 28 dias, mas eu coloquei aqui até um mês, nós temos esses sinais e sintomas. Nós temos uma má alimentação, vômitos, dificuldade para ganhar peso, respiração rápida, que pode ser ocasionado por uma acidose, angústia respiratória, pneumotórax,
micção frequente, choramicção, jato urinário fraco, icterícia, convulsões, desidratação, rins ou bexigas aumentados, beleza? Quando eu tenho lactentes que vai de 1 mês a 24 meses, eu vou ter a má alimentação, vômitos, dificuldade para ganhar peso, sede excessiva, micção frequente, faz esforço ou grita ao urinar, urina com um cheiro ruim, palidez, febre, ops, tá dando, peraí, isso, febre, exantemas persistentes na região das fraldas, certo? Convulsões, desidratação, rins ou bexigas aumentados. Quando tem mais de 2 anos, até os 14 anos, nós temos inapetência, vômitos, atraso no crescimento, sede excessiva, enurese e incontinência, né? Coisa, micção dolorosa, edema de face, convulsões, palidez, fadiga, hematúria, dor abdominal ou dorsal, edema e hipertensão, beleza? Que não é comum em bebês, muito menos em nenhum tipo de criança, tá? Pelo contrário, a pressão arterial da criança é sempre baixa, tá certo? Como que a gente faz o tratamento, né? As condutas terapêuticas, deixa eu só ver um negócio aqui, eu acho que faltou. O diagnóstico, gente, ele é feito baseado na cultura da urina, tá? Então, ele pode primeiramente ser feito através do EAS, né, que é o exame de contagem de componentes urinários. Então, é feito o EAS. E se não foi identificado que tem bacteriúria, mas eu não identifico qual micro-organismo, eu posso fazer uma cultura urinária, certo? Que é para fazer uma cultura dentro da urina para eu identificar qual o patógeno que está causando aqueles sinais e sintomas, aquela infecção, tá certo? Então, são os dois exames principais. O EAS, que é o exame de contagem de componentes urinários, e a cultura, que pode ser feita, a urocultura, que pode ser feita para identificar especificamente qual o patógeno. Se você tem sinais sistêmicos como febre, né, e dores, principalmente dores na região dos rins, você também pode suspeitar de pielonefrite. Então, essa pielonefrite, normalmente os médicos também pedem um hemograma completo e também uma hemocultura, para ver se esse micro-organismo presente na urina, ele também está disseminado para outras regiões do corpo, tá bem? O tratamento, ele tem que ser feito inicialmente tentando identificar o patógeno, mas quando você não identifica o patógeno, os profissionais, né, os pediatras, eles indicam antibacterianos de amplo espectro. Então, eles fazem um antibacteriano mais forte para poder atingir uma grande parte, né, de micro-organismos possíveis. Como eu disse para vocês, 80% são de Escherichia coli. Então, eles já sabendo disso, eles já fazem o antibacteriano específico, no caso, para o Escherichia coli, para a eliminação deles. Então, o objetivo do tratamento da criança com infecção do trato urinário é basicamente eliminar a infecção atual, identificar fatores predisponentes para reduzir o risco de recorrência. O que está provocando? O que provocou essa infecção? É o mau hábito de higiene? É a não troca da fralda? Porque isso acontece muito em criança, muito. Você fica assim, você fala, não tem lógica. Gente, eu tô falando isso porque eu, já dentro do hospital, um recém-nascido, recém-nascido prematuro, ele tava na unidade para ganhar peso, certo? Ele não tava em UTI, porque ele não tava necessitando de cuidados intensivos, ele só precisava ganhar peso, então ele tava numa enfermaria com a mãe, então a gente fazendo os cuidados daquela criança. E o que foi a gente conseguiu perceber? A mãe de primeira viagem ali, né, não tem costume, né, de dar banho no bebê e tudo. A gente pediu, né, orientou, falou que ia dar o banho, porque ela tava sozinha e ela não queria dar o banho no neném sozinha. E aí a gente ofereceu para dar o banho e tudo. Ela não deixou a gente dar o banho no bebê.
Aí eu falei, não, então deixa a gente pelo menos fazer o exame físico pra gente ver qual é o estado do bebê. Gente, quando eu abri a, a, a fralda limpinha, 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 fralda descartável limpa, né? Aí eu falei, nossa, então você troca a fralda? Não, trocar a fralda eu troco. Só que quando eu levantei pra ver a questão ali do meato, era uma menina, pra ver a questão ali do meato urinário, a questão da vulva, né? A parte anal e tudo. Gente, tudo sujo de fezes. Tudo completamente sujo de fezes por dentro, certo? Entre as nádegas e dentro ali dos grandes lábios, né? Da vulva da menininha. E aí eu falei, ué, mas você trocou ela? Ela falou, não, troquei. Eu falei, ué, mas não limpou? Não, não, eu tenho medo de machucar. Aí eu pergunto pra vocês, ela tem medo de machucar, mas ela tá machucando muito mais. Aí eu fui explicar pra ela, falei, olha, se você troca a fralda, se ela evacuou, você trocou a fralda, tirou a fralda suja, colocou uma fralda limpa, você tem que higienizar a criança, de preferência com água e sabão, tá? Quando há fezes, a gente tem que limpar com água e sabão, a não ser que você esteja num lugar que não tem como fazer isso. O ideal é lavar com água e sabão. Só que aí o povo faz o quê? Passa aquele paninho. Ela, nem o paninho ela passou, gente. Então a menina tava com restos de fezes na região ali das nádegas e na região da vulva. Então, qual a chance de uma criança baixo peso, certo? Ela tinha 2.200 e alguma coisa de quilos, prematura, baixo peso, certo? E até uma infecção urinária, do trato urinário. Qual é a chance? É enorme, é enorme. Por quê? Porque não tem o cuidado correto com essa criança. Então, eu tenho que identificar o que, que pode ter provocado essa infecção do trato urinário e cuidar para que isso não aconteça novamente, porque pode acontecer. Como eu disse para vocês, a proximidade é muito grande. Devido ao uso de fralda, a criança fica muito tempo, às vezes, urinada. Às vezes tem mãe que não percebe que a criança urinou, a criança fica urinada, ó, um tempão, em contato com aquela urina. Como eu disse para vocês, toda urina contém uma quantidade de bactérias. Se você deixa ela ali, principalmente dentro da fralda, tá quente, tá úmido, a chance de você proliferar as bactérias fica muito maior. Então, é melhor você gastar um pouquinho mais com fralda do que você ter que gastar um pouquinho muito mais com o tratamento de uma infecção do trato urinário, que pode se tornar sistêmica, causando uma sepse urinária, que vai provocar danos subsequentes, como desidratação, como distúrbios cardiovasculares, né, como a hipertensão que também pode ocasionar, sem contar o dano irreversível ao rim, né? Que você pode destruir o rim e ele parar de funcionar dependendo do tipo de infecção, beleza? Então, eliminar a infecção atual, identificar os fatores predisponentes para reduzir o risco de recorrência, prevenir a disseminação sistêmica dessa infecção e preservar a função dos rins, que é a principal coisa que a gente precisa. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma insuficiência renal crônica, eu não tenho mais retorno da função renal. Então, eu preciso manter a função renal ok. A terapia antibacteriana deve ser iniciada com base na identificação do patógeno, foi como eu disse, na história do uso dos antibióticos pela criança e na localização da infecção. Diversos fármacos, né, antibacterianos estão disponíveis para o tratamento das infecções do trato urinário, mas todas elas podem ser ocasionalmente eficazes devido à resistência ao micro-organismo. O micro-organismo já é resistente, não é comum nas primeiras infecções, tá certo? Quando a criança tem a primeira infecção do trato urinário, aí não é comum o medicamento não fazer efeito. Porém, não utilizou o medicamento da maneira correta, pelo tempo correto, certo? Dando os intervalos corretos entre uma dose e outra, você pode criar resistência daquele micro-organismo àquele fármaco. E aí vai acontecer o quê? Depois a criança tem uma infecção recorrente, você vai utilizar aquele fármaco e ele não vai funcionar. Beleza? Só que até descobrir isso, gente, o dano ao sistema urinário vai ser muito maior. Então, já ali teve danos aos rins, o que vai provocar uma pielonefrite e futuramente uma glomerulonefrite, beleza?
Os agentes comuns, né, utilizados para o tratamento das infecções do trato urinário são as penicilinas, as sulfonamidas, as cefalosporinas e as nitrofurotoínas. São os grupos de fármacos mais utilizados para as infecções do trato urinário, principalmente as penicilinas e as cefalosporinas, beleza? Alguma dúvida das infecções do trato urinário, gente? Ana Laura, Oi. em questão dos sintomas, a criança, para você saber, ela vai ter que ter todos aqueles sintomas ou ele pode ter uns 3 ou 2? Precisa ter todos, não. Os sinais mais específicos, né, é a diminuição da fome, a criança para de comer devido. É porque o bebê, ele não fala pra você que tá com dor, né? Então, por exemplo, como é que eu vou dizer que a criança tá com uma disúria? Ela não fala. Já uma criança ali de 2, 3, 4 anos, ela fala. Quando ela vai fazer xixi, ela fala ai, 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 ai. Ela grita de dor, né? Ela fala que tá ardendo, ela fala que tá doendo. Já o bebê, né, menor de 2 anos, ele não tem essa capacidade de informar para você que ele tá com disúria, nem dor embaixo do ventre. Então, as manifestações é choro sem explicação, né? A criança começa a chorar e você não sabe por quê. Recusas a se alimentar, beleza? Urina, né? A coloração da urina fica com um tom diferente, né? O cheiro fica bastante diferente. E isso pode fazer você suspeitar das infecções do trato urinário, tá bom? Uhum, entendi. Tá? Mas não precisam ser todas elas, não. Pode ser uma, duas, três, todas, tá bom? Vai dependendo do grau, né? Inicia-se só com o choro, com a diminuição do apetite, depois vai aumentando, e aí vai dando os danos subsequentes à evolução do quadro clínico, né? A evolução da doença. Tá certo? Então, posso continuar? Para mim, agora vem a mais legal, certo? Que é a síndrome nefrótica. Eu acho que vocês, quem teve a oportunidade de ler a aula antes, quem leu a aula antes? Ninguém? Eu perguntei aí, ninguém me respondeu, todo mundo fingiu de bobo. Ai, gente, até a cadeira tá doendo as pernas. Ai, cara. Ai, isso que dá. A gente fica 2 meses parado, na hora que volta a treinar, quase morre. Eu gosto da Axa, velho. A Axa é sincera. Não leu, não, né, Axa? Pelo menos você fala, né, minha filha? Os outros ficam tudo mudo, parecendo que não tem ninguém aqui, só tem nós, né? Gente, eu pedi. Normalmente, quando eu boto lá no Classroom, eu botei há muito tempo, né? Essa aula. Eu acho que eu botei junto com a do gastrointestinal, né? Acho que na mesma semana, ou 2, 3 dias depois. Você viu, Gabriele? Você leu lá o que que é síndrome nefrótica? Não, gente, eu sei que vocês estão acompanhando, eu acho bom vocês acompanhar, mas assim, é porque eu achei que vocês tinham lido, né? E aí, quando vocês leem, fica mais fácil. Tentem pelo menos ler, tá, gente? Eu sei que. Calma que eu tô lenta hoje. Ah, entendi. Tá legal. Tô calma. Na verdade, eu tô calma, tá, gente? Eu tô é com dor, mas calma eu tô. Gente, olha só. Quando a gente fala de síndrome nefrótica, assim, quando eu fiz faculdade, eu estudei essa patologia, né, essa doença, eu tive eu falei, ah, não, eu nunca nem vou ver isso, até porque eu não gostava de saúde da criança, não sei se eu já contei essa história pra vocês, eu acho que foi uma das disciplinas que eu tive não mais problemas por causa do conteúdo, mas mais problemas porque eu tinha uma professora que ela não é muito gente boa, sabe? E aí E aí eu meio que tomei, como diz vocês, eu tomei ranço dela e eu fiquei, ah, não quero mexer com menino, não gosto, nem tenho paciência. Eu, apesar de eu sempre ter gostado de criança, né? Eu achava assim, não, essa não vai ser minha área. Eu falava que eu queria urgência, emergência, UTI, tá, gente? Hoje eu não daria conta. Não, urgência, emergência até que eu dou, mas de UTI eu não consigo, não gosto. Mas aí eu vi essa disciplina, a gente aprendeu essa disciplina e eu tinha visto, né, similar não no adulto, na criança, mas no adulto e também com relação a outros problemas
relacionado ao sistema urinário, aos rins, né? Então, o que a gente percebe? Que eu achei que eu nunca ia ver. Eu fui, né? Eu já era professora há alguns anos, e aí eu tive contato com uma criança, né? Uma criança de 3 anos com síndrome nefrótica. E eu falava assim, gente, é igualzinho a gente lê nos livros. Igualzinho. Você olha pra criança, você vê um balão. Literalmente um balãozinho. Tadinho, os bichinhos ficam inchado, o olho. Eu falei assim, eu achei que a criança era descendente de japonês, né? De tanto que ela tava assim, ó, os olhos de jeito. Aí eu falei, nossa, ela é descendente de japonês? A mãe, não, ela era assim. Gente, quando ela mostrou, a menina tinha um olho redondinho, ela tava com o olho assim, ó, devido ao edema. Então, o que acontece? A síndrome nefrótica é um distúrbio que vai dar alteração na permeabilidade glomerular, ou seja, vai dar um processo de diminuição da função dos glomérulos, beleza? Os glomérulos lá nos rins. E isso vai fazer com que a proteína que seria eliminada em quantidades exatas, elas começam a ser eliminadas em grande quantidade. Então, o que é síndrome nefrótica? É caracterizada pela proteinúria maciça, ou seja, eliminação excessiva de proteína pela urina. Quando eu falo proteinúria, eu estou falando eliminação de proteína pela urina. Toda urina tem proteína. Toda urina. Quanto? Pequenininho. No caso aqui da síndrome nefrótica, eu não tenho um aumento, só um aumento, né? Uma proteinúria. Não, eu tenho uma proteinúria maciça. Eu tenho uma grande quantidade de proteína sendo eliminada por meio da urina, tá? Então, a síndrome nefrótica é um estado clínico que inclui proteinúria maciça, hipoalbuminemia, hiperlipidemia e edema, certo? O distúrbio caracteriza por permeabilidade glomerular aumentada à proteína plasmática, que resulta em grande perda urinária de proteína, tá certo? A fisiopatologia dessa doença, ela é um tiquinho enjoada, tá? Então, quem tiver com a aula aberta, foca na aula aí, foca no desenhozinho, no fluxograma que eu fiz para vocês, tá certo? Então, o que acontece? Eu tenho a lesão nos glomérulos, certo? Que vai fazer com que a eliminação de proteína se torne maior. Então, eu vou ter uma proteinúria maciça. Essa proteinúria maciça vai causar uma hipoproteinemia. Quando eu falo proteinúria, eu estou dizendo que eu tenho proteína na urina. Quando eu falo hipoproteinemia, o mia, ele vem de sufixo de sangue, de sistema sistêmico, certo? Então, se eu perco a grande quantidade de urina, de proteína pela urina, eu tenho proteinúria. Se ela é maciça, eu diminuo a quantidade de proteína presente na corrente sanguínea. Então, eu tenho uma proteinúria, uma proteinúria maciça, e automaticamente eu vou ter uma hipoproteinemia. Por quê? A proteína que eu tinha, eu eliminei pela urina, beleza? Então, se eu eliminei, eu vou ter menos proteínas que eu deveria ter dentro da minha corrente sanguínea. Automaticamente, isso vai ocasionar um aumento da síntese hepática, né? Da síntese hepática com relação à proteína e ao lipídio. Por quê? Porque eu não consigo fazer a síntese separada. Eu faço a síntese de proteína e a síntese de lipídio juntos. Então, se tá faltando proteína, automaticamente eu começo a buscar a proteína de algum lugar. E a reserva que eu tenho disso é por meio de lipídios. Então, automaticamente, eu buscando devido à hipoproteinemia, eu tô faltando proteína no sangue, eu vou buscar essa proteína em algum lugar. E quando eu busco essa proteína em algum lugar, eu trago com ela o quê? Os lipídios. O que é lipídio? Gordura. O que eu vou causar? Eu vou causar um aumento de lipídio dentro da circulação. Então, eu tenho uma hiperlipidemia, certo? Então, vamos de novo. Quando eu tenho proteinúria, certo? Maciça, eu tenho uma hipoproteinemia, diminuição da proteína na corrente sanguínea.
Quando isso acontece, o meu fígado, para tentar reverter a situação, ele começa a fazer uma síntese proteica e lipidêmica, ou seja, ele busca proteína e automaticamente ele traz junto os lipídios. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um aumento da quantidade de lipídios na corrente sanguínea. Então, eu tenho uma hiperlipidemia, certo? Isso é uma das situações que vai ocorrer. Mas, quando eu tenho diminuição da proteína dentro da corrente sanguínea, eu tenho automaticamente a diminuição da pressão oncótica. Então, eu reduzo a pressão oncótica. Essa pressão oncótica, ela vai causar o quê? Quando você tem vasos sanguíneos, eu vou até desenhar aqui, porque sempre eu desenho, tá, gente? Essa parte. O que é essa pressão? É a pressão que existe do lado de fora dos vasos sanguíneos, certo? Então, eu tenho